boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso culto, ao nosso tempo de nos reunirmos em comunidade para louvar, para agradecer. Também tempo em que nós nos reunimos também para aprender aquilo que Deus tem a nos ensinar em nossas vidas. Eu acolho cada um de vocês com o texto de João 6,68, onde Simão Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Essa é uma das mais belas confissões de fé do Novo Testamento. Em um momento em que muitos abandonavam Jesus, Pedro reconheceu que não havia outro lugar onde ele pudesse encontrar vida, esperança, salvação. Ele compreendeu que somente Cristo possui palavras que alimentam o coração, que fortalecem a fé e que apontam para onde Deus oferece vida. Para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Em meio aos diferentes momentos da nossa vida, nós somos convidados a voltar os nossos olhos para Cristo. É Ele que ouviremos nesta noite, palavras que renovam a esperança, fortalecem nossa caminhada e nos conduzem pelo caminho da verdadeira sabedoria. Assim, seja muito bem-vindo cada uma de vocês. Acolho também de forma bem especial o Joel, que vai nos ajudar hoje no louvor, conduzindo o louvor. Também a Ju, a Aurora que está aí. E pergunto se temos outros visitantes entre nós. Talvez você que nos assiste pelo YouTube, através do nosso ministério de compartilhar aquilo que nós temos feito e celebrado aqui em nossa comunidade, seja você também muito bem-vindo e que o culto ajude a edificar também a tua vida. Que esse tempo seja um tempo de encontro com o Senhor e que o Espírito Santo ele abra os nossos ouvidos para a voz que transforma o nosso coração através do Evangelho. Assim nós nos reunimos nessa noite e celebramos culto em nome do Trino Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim cantamos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois no dia tua morte trouxe vida a todos nós, temos teu completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Sim, eu convido as crianças para virem à frente.
também as orientadoras de hoje, as crianças que vão ouvir sobre a esperança que é renovada em Jesus nesta noite. Oramos então pela vida dessas crianças e pelo estudo desta noite. Querido e amado Senhor, obrigado por este tempo de culto, também obrigado pela vida dessas crianças que aqui estão. Obrigado a Deus que os pais confiam a nós essa responsabilidade de ensiná-los também sobre a fé. Assim como pais e mães assumem essa responsabilidade no dia do batismo e em casa já fazem esse papel de educar, de ensinar e também mostrar o Evangelho, aqui em nossa comunidade nós também temos esse trabalho que é tão edificante na vida dessas crianças, que desde cedo elas crescem, elas aprendem e elas percebem que viver com Cristo é bom, que viver em comunidade é bom. Por isso, a Deus, não deixe que elas se desviem do caminho e ser com elas neste momento, que seja um encontro muito legal e que elas possam sair de lá edificadas também com a Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Sim, um bom encontro para vocês. Eu convido nós, comunidade, a olharmos novamente para as palavras do apóstolo Pedro. Senhor, para quem iremos, Tu tens as palavras da vida eterna. Diante daquele que tem a palavra da vida, também podemos abrir nosso coração com sinceridade, reconhecendo que os nossos pecados são reais, são presentes em nossa vida, e nós precisamos do perdão e da graça de Deus. Por isso eu convido que você faça a sua oração nesse momento, de confissão de pecados, e em seguida eu oro por todos nós. Assim, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, viemos à Tua presença porque sabemos que não há outro lugar para onde nós podemos ir. Tu tens as palavras da vida eterna e somente na Tua graça encontramos perdão, esperança e um novo começo. Ó Deus, confessamos que muitas vezes nós temos vivido como se tudo dependesse de nós. Depositamos a nossa confiança em nossas capacidades, em nossas experiências, em nossos próprios recursos. Queremos controlar o futuro, queremos controlar as respostas para todas as decisões, demonstrar força diante das pessoas. Com isso, ó Deus, nós deixamos de confiar plenamente em Ti e esquecemos que toda a boa dádiva vem das Tuas mãos. Ó Deus, perdoa-nos quando o nosso orgulho nos impede de reconhecer nossos limites. Perdoa-nos quando buscamos mais reconhecimento do que serviço, mais poder do que sabedoria e mais sucesso do que fidelidade ao Teu chamado. Muitas vezes falamos mais do que ouvimos, nós julgamos antes de compreender, decidimos sem buscar a Tua vontade e seguimos mais as vozes deste mundo do que as vozes do Teu Evangelho. Ó Deus, também confessamos que nem sempre temos amado o nosso próximo como Tu nos ensinas. Muitas vezes nos fechamos às nossas preocupações e deixamos de perceber a dor de quem está ao nosso lado. E permitimos que a indiferença, que a impaciência, que o egoísmo ocupem espaço no nosso coração. Perdoa-nos quando nossas palavras ferem em vez de consolar, quando nossas atitudes dividem em vez de promover a comunhão contigo, a comunhão com irmãos. Deixamos de praticar a justiça e a misericórdia e o perdão que recebemos de Ti. Por isso, ó Deus, nós reconhecemos, Senhor,
que frequentemente nossos ouvidos estão atentos a tantas vozes que acabam nos tornando surdos à tua palavra. Corremos de um compromisso para o outro, somos consumidos pelas preocupações do dia a dia e permitimos que o medo e a ansiedade e a busca por segurança ocupem o lugar que pertencem a ti. Por isso, Deus, nós te pedimos que tu renove em nós um coração que saiba ouvir a tua voz acima de todas as outras, para que a fé seja fortalecida e a nossa esperança permaneça firmada em tuas promessas. Assim, ó Deus, oramos, pedimos pelo teu perdão. Amém. A palavra de Deus nos lembra que a nossa esperança não está em nossas capacidades, mas sim na fidelidade daquele que nos chamou. O nosso Deus, ele não rejeita os que reconhecem a sua necessidade da graça. Pelo contrário, ele vem ao encontro dos pecadores com seu amor e com a sua misericórdia. Por isso, a cada um de vocês que confessou o seu pecado, dele se arrependeu, saiba que Deus o perdoou. Por isso, que Deus acompanhe a cada uma de vocês, agora que fomos perdoados. Esse perdão eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos viver na paz do Senhor, servir a Ele com alegria e continuar caminhando e confiando, não em nossas próprias forças, mas no amor que vem de Deus. Amém. E assim convido para cantarmos. Ele é exaltado. Sim, nesse momento nós queremos ouvir as leituras bíblicas previstas para o dia de hoje. Convido quem puder se colocar de pé. A primeira leitura conforme o livro de Romanos, no capítulo 8, e a segunda, Reis, no capítulo 1. Capítulo 3, na verdade. Página 1241. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza.
porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Até aqui. E a segunda leitura conforme Reis, no capítulo 3, os versículos 5 e seguintes. A página é 356. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos. E Deus lhe disse: peça o que quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo, que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pôde contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá após você. Até aqui. Muito obrigado pelas leituras.
comunidade pode novamente se sentar. E em preparação para a pregação, cantamos Ao Único que é Digno. Que a graça e a paz de Deus seja com cada uma de vocês. Se Deus aparecesse no sonho de vocês nesta noite e falasse assim: aquilo que você me pedir, eu te darei. O que seria o teu pedido? Essa é uma pergunta que talvez mexa um pouco com a gente, né? Depois de ouvir a narrativa de que Salomão pediu por sabedoria, e não pediu riqueza, não pediu por longevidade, não pediu para que Deus eliminasse seus inimigos, o que talvez hoje nós pediríamos para Deus? Essa pergunta, ela faz com que a gente reflita sobre como nós podemos viver
aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que Deus nos confiou? E essa pergunta ela é importante porque quase sem perceber, nós aprendemos a viver de uma maneira muito diferente daquela que a Bíblia nos ensina. Nós vivemos hoje num tempo em que a sociedade acredita profundamente na capacidade humana e somente nela. E aí desde cedo as crianças são ensinadas que basta o esforço, a dedicação, estudo, basta que nós façamos aquilo que está ao nosso alcance, que os objetivos serão então alcançados. Mas é evidente que o estudo, o trabalho, a disciplina têm o seu valor. A própria Bíblia nos incentiva ao empenho e também à responsabilidade. Mas o problema surge quando nós começamos a acreditar que tudo depende apenas de nós. Porque daí aos poucos a confiança em Deus vai sendo substituída pela confiança nas nossas próprias competências e nossas próprias capacidades. E aí o sucesso passa a ser entendido como o resultado exclusivo do mérito humano, enquanto que a fraqueza é vista como sendo o fracasso. E é justamente essa lógica que a palavra de Deus coloca em questão. Talvez quando eu perguntei o que você pediria, talvez na sua mente veio saúde, talvez veio bens, talvez veio reconhecimento, talvez veio riquezas, por que não? Interessante observar a história de Salomão, porque Salomão começa exatamente onde termina a confiança humana. O jovem rei acaba de assumir o trono de Israel. Ele não recebe apenas uma coroa, ele recebe também uma responsabilidade imensa. Isso porque Israel não era qualquer povo, era o povo escolhido da aliança, escolhido por Deus para ser sinal da presença de Deus entre todas as nações. E governar Israel significa muito mais do que apenas administrar um reino, significa cuidar do povo que pertence a Deus. E Salomão compreende essa tarefa diante dele ser muito maior do que qualquer habilidade que ele possua. E é por isso que quando Deus ele aparece em sonho, ele diz, pede o que tu queres que eu te dê, a sua resposta revela não autoconfiança, mas revela uma profunda dependência. É interessante observar que o Salomão não começa a sua oração olhando para Deus antes de olhar para si. Ele primeiro olha para aquilo que Deus fez. Ele reconhece como ele foi bondoso com seu pai, o rei Davi. E antes de falar da sua necessidade, ele contempla a graça que foi manifestada pelo Senhor. E esse detalhe é muito importante porque revela um princípio fundamental da fé bíblica. Toda oração nasce da memória da graça. Salomão sabe que Deus sempre foi fiel às suas promessas. Por isso, a sua esperança não está na sua própria capacidade de governar, mas na fidelidade daquele que o chamou para essa missão. E somente depois de reconhecer quem Deus é, que Salomão fala de si. Em suas palavras são surpreendentes, porque ele diz: eu sou ainda muito jovem e não sei como governar. Essa é a resposta de Salomão. Sou muito jovem e não sei como governar. A expressão hebraica utilizada aqui não se deve ser entendida apenas como uma referência à sua idade, por ser muito jovem, mas sim que Salomão está confessando a sua insuficiência. Ele reconhece que lhe falta experiência, lhe falta discernimento, sabedoria para conduzir o povo. Ele reconhece tudo isso. Em outras palavras, ele admite aquilo que Deus lhe confiou ser maior do que suas próprias forças. E essa é uma confissão que na nossa cultura a gente tem uma enorme dificuldade de fazer. Eu não consigo. Eu não sei. Eu não dou conta. Eu preciso de ajuda. Isso porque nós vivemos em uma época que transformou a autossuficiência numa virtude.
E nós somos constantemente incentivados a acreditar que devemos controlar tudo, prever tudo, resolver tudo. Admitir limites parece ser um sinal de fraqueza. E muitos vivem esgotados porque acreditam que precisam dar conta de todas as coisas, das suas responsabilidades sozinhos. Outros carregam a culpa constante porque imaginam que nunca são bons o suficientes, eficientes, que não estão preparados. Essa lógica do desempenho que nós vivemos invade o trabalho, invade os estudos, invade a família e, infelizmente, também invade a igreja. E muitas vezes levamos essa mesma lógica para a nossa relação com Deus. E aí nós pensamos que precisamos chegar diante de Deus com uma fé que é inabalável, com uma vida organizada, com resposta a todas as perguntas. Imaginamos que Deus se agrada daqueles que parecem-se forte espiritualmente diante dele. Quando na verdade o que a Escritura nos mostra é o contrário. Deus não começa a sua boa obra na autoconfiança humana, mas Deus começa a sua obra onde o ser humano reconhece a necessidade da graça. E essa verdade percorre toda a história da salvação. Abraão não sabia para onde estava indo quando foi chamado. Moisés declarou que não sabia falar. Gideão considerava sua família a menor de Israel. Jeremias afirmou que era apenas um menino. A Maria se apresenta como serva do Senhor. O Pedro reconhece seu pecado diante de Cristo. O Paulo aprende que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E em todos esses casos, Deus não escolheu pessoas extraordinárias porque possuíam capacidades. Mas Deus escolheu as pessoas comuns para que fique evidente que a força da missão não está nas pessoas, mas está naquele que nos envia. E é justamente nesse ponto que encontramos o centro dessa narrativa de Salomão. Acabamos lendo esse texto muitas vezes e pensando que Salomão é um modelo de sabedoria. E ele foi, de fato. Mas o foco da passagem não está na virtude de Salomão, porque nessa narrativa o protagonista é Deus. Porque ele toma a iniciativa e vai ao encontro de Salomão. É Deus quem dirige a palavra ao rei. É Deus quem faz a promessa. É Deus quem aprova o pedido. E é Deus quem concede a sabedoria. Toda a narrativa procura mostrar que aquilo que Israel experimentará durante o reinado de Salomão será fruto da ação graciosa de Deus. E não dos poderes humanos. E esse é um princípio profundamente bíblico. O ser humano não vive diante de Deus sustentado por seus próprios méritos, mas pela graça. Não somos chamados porque somos capazes. Somos capacitados porque fomos chamados. E existe uma enorme diferença nessas afirmações. A primeira coloca a confiança no ser humano. A segunda coloca a confiança em Deus. O pedido que Salomão faz confirma isso. Curiosamente, ele não pede inteligência. O texto hebraico utiliza uma expressão interessante. Dá ao teu servo um coração que ouve. E essa é uma das imagens mais belas do Antigo Testamento. Na mentalidade bíblica, o coração é o centro da existência humana. É no coração que se formam os pensamentos, as decisões, a consciência e também a vontade. E quando Salomão pede um coração que ouve, ele está pedindo que toda a sua vida seja moldada pela palavra de Deus. Importantíssimo isso. Um outro verbo que aparece aqui é ouvir. E possui um significado mais amplo do que apenas escutar alguma coisa. O verbo shema significa ouvir de modo que a escuta produz obediência. E na Bíblia, quem ouve verdadeiramente e permite que a palavra transforme a sua maneira de viver, a gente vê a partir daí que o grande Salomão não é por mais conhecido, por mais comunhão com Deus, antes de governar o povo. Ele deseja aprender a governar pela palavra do Senhor. Isso
é uma crítica ao nosso modo atual de viver. Porque nós nunca tivemos tanto acesso à informação quanto hoje. Nós carregamos uma biblioteca inteira na palma da mão, nos nossos celulares. Recebemos informações a todo instante. Sabemos mais sobre o mundo do que qualquer outra geração que viveu antes de nós. No entanto, todo esse conhecimento não produziu necessariamente mais sabedoria. Nós continuamos convivendo com a violência, com a desigualdade, com a intolerância, com o individualismo, com a solidão. Isso acontece porque a informação não é o mesmo que sabedoria. E a sabedoria bíblica nasce quando o coração aprende a escutar a Deus. Por isso Deus se agrada do coração do pedido de Salomão. O Senhor percebe que o seu servo compreendeu aquilo que realmente importa. Salomão não deseja utilizar o reino para benefício próprio. Ele pede discernimento para servir ao povo. E a verdadeira liderança surge das Escrituras. Ela nunca vem para promover quem lidera. Ela existe para cuidar daqueles que Deus coloca sob a nossa responsabilidade. E esse princípio vale tanto para reis, quanto para pastores, quanto para pais, mães, professores, autoridades públicas e para toda pessoa que exerce algum tipo de influência sobre a vida do próximo. Liderança não serve para dominar os outros, mas sim porque nós recebemos uma responsabilidade de cuidar do próximo. E aí não vale só para os reis, vale para cada um de nós aqui. Nós vivemos uma profunda crise de liderança em muitos níveis da nossa sociedade, porque muitas vezes associamos liderança com poder, com controle, com prestígio. Só que Deus apresenta um outro caminho. Liderar significa, antes de tudo, servir. E a autoridade que Deus concede nunca é um privilégio, mas é sempre uma responsabilidade. Pregar toda semana é uma grande responsabilidade. Porque aquilo que eu falo, eu tenho consciência que as pessoas ouvem e de alguma forma aplicam para as suas vidas. E eu seria um completo irresponsável se eu falasse: se você está doente, não tome remédio, acredite em Deus. Porque eu sei da importância de um remédio. Veja, é responsabilidade. Quem recebeu mais, também foi chamado para amar mais, para servir mais, para cuidar mais. E essa compreensão, ela alcança o seu significado pleno quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo. O Novo Testamento afirma que Cristo é a sabedoria de Deus. Salomão até recebeu um coração sábio, mas a sua história revela que mesmo a sabedoria concedida por Deus pode ser desprezada quando o coração se afasta do Senhor. Nos últimos anos do seu reinado, Salomão permitiu que o seu coração fosse dividido por outros deuses. A sua sabedoria por si só não foi suficiente para preservá-lo da queda. Jesus, porém, é verdadeiro rei, cuja obediência nunca foi interrompida. Toda a sua vida foi um permanente ouvir da vontade do Pai. A sua sabedoria não constituiu em impressionar multidões com seu conhecimento, mas de amar até o fim. Enquanto Adão quis tornar-se semelhante a Deus em suas próprias forças, Cristo esvaziou-se e assumiu forma de servo. Enquanto o mundo procura grandeza na exaltação, Cristo revela a glória de Deus justamente na cruz, no impensável. E é justamente na cruz que toda a lógica humana é invertida, porque aos olhos do mundo a cruz representa a derrota. Aos olhos da fé revela o poder da graça. O Filho de Deus vence, não dominado por seus inimigos, mas entregando-se por eles. A verdadeira sabedoria de Deus não consiste em preservar a própria vida, mas em oferecê-la por amor. E é por isso que o apóstolo Paulo afirma que Cristo crucificado parece loucura para o mundo, mas é sabedoria e poder de Deus para aqueles que creem.
É uma diferença muito grande. E essa verdade muda também a maneira como nós compreendemos o nosso chamado, a nossa vocação enquanto pessoas que creem em Jesus. Porque Deus não espera que nos tornemos perfeitos antes de ser chamados para servi-lo. Deus continua chamando pessoas frágeis, limitadas, pecadoras. E eu estou falando de mim nesse momento. Frágil, limitado, pecador. Não perfeito. Esse mesmo Deus continua chamando os pais inseguros, mães cansadas, jovens que estão cheios de dúvidas, idosos que carregam marcas muito dolorosas da vida. Deus continua chamando lideranças que nem sempre sabem qual a melhor decisão tomar. A esperança da igreja nunca esteve na competência dos seus membros, mas na fidelidade daquele que continua concedendo o seu espírito. E nossa única resposta possível é dizer: Deus, estou aqui, usa-me a mim. Talvez a maior necessidade da igreja hoje não seja formar pessoas que saibam mais sobre Deus, mas sim pessoas que saibam ouvir melhor a Deus. Precisamos de menos autoconfiança espiritual e de mais dependência na graça de Deus. Precisamos de menos desejo por reconhecimento e mais disposição em servir. Precisamos de menos preocupação em parecer forte e de mais coragem para confessar que dependemos diariamente da misericórdia do Senhor. Por isso que a oração de Salomão continua sendo profundamente atual. Em vez de nós buscarmos uma fé baseada em nossas capacidades, nós somos convidados a pedir aquilo que Deus pode conceder. Um coração que ouve. Um coração disposto a ser moldado pela palavra, conduzido pelo Espírito e transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Porque no reino de Deus, a verdadeira sabedoria nunca nasce da autossuficiência humana, nasce da graça daquele que chama, que perdoa, que sustenta, que capacita o seu povo a viver em fé, em serviço ao próximo com justiça, misericórdia e amor. Esse é o chamado de Deus para nós. Um coração que sabe ouvir. Um coração que permite ser transformado pelo Evangelho. Não um coração duro. Não um coração que não consegue perceber Deus agindo na vida. Seja nas felicidades, seja nas tristezas, Deus está ali. Que o nosso coração ouça aquilo que Deus tem para a nossa vida. Diante da pergunta, pedes o que quiseres que eu te dou. O que você pediria nesta noite? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a pedirmos por sabedoria, por discernimento e por amor, e não por coisas que são meramente passageiras e do nosso próprio interesse. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém. Assim como resposta de fé, eu convido para nós cantarmos neste momento o hino Porque Ele Vive. Antes da gente cantar essa canção, eu queria compartilhar uma outra música, um outro hino. Talvez alguns aqui conheçam, talvez alguns não. Mas enquanto o Johnny falava, veio essa canção ao meu coração e eu queria compartilhar com uma oração a cada uma e a cada uma que está aqui hoje. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus.
fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, porque viver não posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. O que ele fez, posso crer no amanhã, porque ele temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, vem na glória
Compartilho alguns breves avisos com cada um de vocês. Nesta quarta-feira, às 14h30, nós teremos encontro da UASE. Nesta quarta-feira será dia de trabalhos manuais. Então, venha preparada, traga seus materiais, a sua agulha. As mulheres estão fazendo um avental com calça jeans ali, está sendo bem interessante, bem legal. Quarta-feira, 14h30, estarão reunidas as mulheres fazendo seus trabalhos manuais. E às 19h30, na quarta-feira também, tem o ensaio do coral. No próximo sábado nós temos culto às 19h. Desde já todos são convidados a estarem conosco. Eu estarei saindo de férias na terça-feira e retorno na próxima segunda-feira, então. Lembra também que a oferta do culto de hoje ela é local, então aquelas ofertas que vão fora do envelope serão deixadas também para a comunidade. Lembra que a campanha Vai e Vem está acontecendo. Aí nos bancos tem um folderzinho, tem também um envelope da campanha Vai e Vem. Uma campanha de missão da nossa igreja. Essa campanha ela acontece até o dia 30 de setembro, então se você não pode ofertar hoje, não tem problema, pode ofertar mês que vem, pode ofertar lá em setembro, mas é importante que a gente oferte para a missão de Deus que acontece em nossa comunidade, lembrando que nós também somos assistidos, nesse momento pelo Fundo de Solidariedade, que são ofertas que vêm da campanha Vai e Vem Nacional. Se você não tem dinheiro, mas quer ofertar por Pix, no final do culto fica esse projetado, você pode colocar ali o QR Code e ofertar direto lá para a campanha Vai e Vem. Lembro também que está acontecendo o recadastramento dos membros, então se você não preencheu ainda a sua fichinha, preencha, pode pegar ali na secretaria, pode preencher ali, pode levar para alguém que está em casa, mas não esqueça de trazer de volta. É uma folhinha de papel, coisa bem tranquilinha de preencher, é só os dados teu e também da sua família. Lembro também que ali na saída tem uma mesinha com pedidos de oração. Se você tem algum pedido de oração, escreva ali e coloque. Esse pedido não vai ser divulgado, esse pedido eu levo para casa e eu tenho colocado os motivos que vocês pedem também em oração, para que vocês também se sintam carregados com a oração, com a presença de Deus. Pode preencher ele no final, tem um cafezinho, tem um crentão ali que é quentão sem álcool, tem uma bolachinha, a gente pode ficar conversando, tomando um café. Também, coloque ali seu motivo de oração. Enquanto nós cantamos o próximo hino, serão levantadas as ofertas. Tributo a Ieoá. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigo, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, me fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo,
Jesus Cristo será sempre nossa canção. Quero convidar a comunidade a se colocar de pé. E nos colocamos diante dele em oração nesse momento. Deus de amor, Deus de misericórdia, nós te damos graças porque em Jesus Cristo nós temos a quem recorrer. Quando tantas vezes disputam nossa atenção, as nossas preocupações, inquietam o nosso coração, Tu continuas a nos dirigir palavras de vida eterna. Obrigado porque Tua graça nos reúne como igreja, alimenta a nossa fé e nos fortalece para uma nova semana de testemunho e de serviço. Por isso nós te pedimos, ó Deus, concede-nos um coração que sabe ouvir a Tua voz. Livra-nos da arrogância que nos faz confiar apenas em nossas próprias forças e nos ensine a depender diariamente da Tua graça. Dá-nos discernimento para tomar decisões que promovam vida, que promovam justiça e paz. Que a Tua palavra ilumine nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, para que tudo nós possamos refletir o amor de Cristo. Ó Deus, nós te confiamos as famílias da nossa comunidade. Pedimos que Tu visite os lares onde há conflito, incompreensões, distanciamentos. Ó Deus, restaura o diálogo entre pais e filhos. Ó Deus, fortalece os casamentos, consola aqueles que vivem em solidão e renova a esperança daqueles que se encontram em momentos difíceis de aflição. Que em cada casa a Tua palavra encontre espaço para ser ouvida, vivida, formando corações que aprendam a amar, aprendam a perdoar e aprendam também a servir. Ó Deus, colocamos em Tua presença também os enfermos, os que sofrem com dores no corpo, dores na alma, os que enfrentam tratamentos médicos, os que convivem com a ansiedade, com a depressão, com o luto. Ser refúgio para os que estão cansados, força para os que se sentem fracos e consola-os para que sejam fortalecidos novamente. Faze-nos também uma comunidade sensível ao sofrimento do próximo, pronta para acolher, visitar, escutar, repartir a esperança. Ó Deus, pedimos também por cada situação que está em nosso coração. Pessoas que precisam tomar decisões difíceis, conduze-as. As pessoas que se sentem desanimadas, ó Deus, dê ânimo. Aqueles que têm sofrido, ó Deus, que Tua bondosa mão esteja sobre eles. Concede um coração, ó Deus, que ouve a Tua palavra e um coração também que discerne entre o que vem de Ti e o que não vem de Ti. Ó Deus, lembramos daqueles que ao longo deste mês celebraram mais um ano de vida, celebraram a graça do Teu cuidado, do Teu amor, seja aniversário, seja porque celebraram mais um mês, mais um ano de casamento. Ó Deus, que essas pessoas possam experimentar, ó Deus, bem de perto, como é caminhar contigo. Isso nós te pedimos e intercedemos, ó Deus, não por nossos méritos, mas pela Tua graça revelada em Jesus Cristo, nosso Salvador, esse mesmo que nos ensinou a orar quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sim, a bênção de Deus quer estar com cada um de nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Vamos nós na paz de Deus e que aprendamos a ouvir a voz dele no nosso dia a dia. Amém. Desejo a vocês um ótimo domingo, uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro. Amém.